Glória a Deus. Pode. Tá, enfim. O Lucas estava falando que é a minha última célula, mas eu não vou morrer. Pra felicidade de alguns, pra tristeza de outros. Na verdade, o que vai acontecer vai ser a multiplicação, né, dessa célula. A gente, a Vitória e o Samuel, que está no violão, a gente está indo pra casa dele, né, abrir uma célula lá, célula dos 29, que eu tenho certeza que faz parte dos projetos e sonhos de Deus, assim como essa célula faz parte do projeto de Deus. E a gente está indo para lá para ganhar novas almas, e essa célula não vai multiplicar só essa vez, essa célula vai continuar multiplicando, né? Amém. E a célula pode abrir uma célula na casa de vocês, então agora vocês podem falar com o líder de vocês, que quando vocês quiserem abrir uma célula na casa de vocês, vocês estão dispostos, né? E que vão enviar pessoas para lá para cuidar da célula de vocês, assim como a gente está indo agora para casa do Samuel, fazer um núcleo lá, fazer uma célula lá, e a gente não quer parar lá, a gente quer ir para outras casas também, e que seja isso assim, né? Seja uma coisa natural. A multiplicação ela vai se tornar uma coisa natural. Amém? Amém. Então, a palavra de hoje, na verdade, ela é depois de eu ter, essa é a primeira palavra, pelo que pareça, que eu estudei muito antes de trazer, né? Porque geralmente, né, com as coisas do tempo, a gente acaba preparando a palavra uns 2 dias antes, até um dia antes, né? Tá amarrado, não, um dia antes. E então essa palavra eu tenho certeza que não é mais uma palavra, tenho certeza que vai fechar muito com o que a gente está passando agora, que é a fase da multiplicação, muito que a gente está fazendo no grupo, na RUG, na rua, né? Falar nisso, antes de falar a palavra, queria dizer bem-vindo aos novos, que sejam muito bem-vindos, que tem a RUG no sábado, a RUG na rua, e eu acho que agora, essa palavra é muito, eu estou mais nervoso do que o normal, porque além de eu ter certeza que Deus, Ele quer falar através dessa palavra, e além de eu ter certeza que é uma coisa que Deus, que vem do coração de Deus, é a última palavra que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, é uma palavra que ela surgiu de uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, que eu quero que agora a gente faça para nós mesmos, tipo, que a gente possa pensar realmente através dessa pergunta. Que a pergunta que eu me basei para fazer essa palavra era: qual seria a utilidade do reino se ele ficasse dentro de nós? Ou seja, qual é a utilidade de nós estarmos aqui reunidos numa segunda-feira, onde todo mundo queria estar em casa dormindo, né? Agora, nesse tempinho de férias. E... Hã? Não? Glória a Deus. Qual a utilidade de nós estarmos aqui? Qual a utilidade, muitas vezes, da nossa vida? Às vezes, com as circunstâncias, a gente tem uma crise existencial, de identidade, a gente se pergunta. E uma pergunta que eu vim para fazer para vocês é: qual seria a utilidade daquilo que Deus mandou, que é o reino, que a gente busca, se ele ficasse só dentro de nós, né? Qual seria a utilidade disso? Qual seria a utilidade de você vir aqui na célula, orar, na hora da oração sentir uns arrepios, uns rupios, né, que pessoal, sentir que o Espírito Santo está neste lugar, sentir que Deus ele faz coisas, você vê as curas, você é curado, e qual a finalidade disso ficar dentro de você apenas? Qual a finalidade disso ser restringido apenas a você? Então a palavra vai ser mais ou menos nisso. Eu estava vendo hoje os esboços e vi que realmente é muita coisa que Deus queria falar com vocês, e eu espero que dê tempo de passar tudo, mas hoje em dia a gente vê um sério problema, que eu digo um problema, mas acho que é um problema, nas nossas igrejas, nos nossos jovens, enfim, que é o de a gente prender a nossa religião. Como é que eu digo assim, como isso? Prender a nossa religião no sentido assim: quantos aqui convidaram alguém para estar aqui? Levantem as mãos, não é vergonhoso, é correto. Então, vocês convidaram. O ato de vocês convidar alguém para estar aqui é porque estar aqui faz bem para vocês. Ou não? Vocês convidaram uma pessoa para vir aqui porque aqui faz mal. Daí vocês não gostam da pessoa. Mas
Vocês convidaram uma pessoa porque estar aqui, estar em comunhão com a gente, ou às vezes só alguns, né? Tipo os casalzinhos, estar aqui faz bem. Então você convidou alguém para estar aqui porque isso te faz bem. Então é exatamente isso. Nós precisamos resplandecer isso que tem dentro de nós. Deus, quando Ele veio aqui na Terra, Ele passou por tudo que a gente passa. Ele sofreu tentações, o diabo tentou Jesus e Ele resplandeceu o que tinha dentro dele. Tanto que quando Ele foi para o céu, quando Ele foi batizado, na verdade, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e o Espírito Santo é algo que tem dentro de nós. Então a gente precisa resplandecer o Espírito Santo, resplandecer Jesus através das nossas atitudes. Hoje em dia a gente tem um modelo de igreja, né? Quando eu falo igreja para você, o que você pensa? Tipo, os novos. O que você pensa quando eu falo igreja? Como é que é o nome? Hã? Então, o que tu pensa quando eu falo igreja? Não é tipo, não te vem à mente um templo, tipo, Templo de Salomão. Não vem? Porra! Porque tipo, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa nisso, a gente pensa numa construção, tipo um templozão assim, né? Com aquelas colunas, onde só Jesus desce ali, onde só ali que a gente vai encontrar Jesus e Deus. E é isso que a gente é rodeado de coisas. Talvez se a pessoa que te convidou tivesse te convidado para a igreja, talvez você não iria, né? Porque você cria uma coisa na tua cabeça, a gente cria. Eu falo isso por mim também. Porque a gente cria uma coisa na nossa cabeça que a igreja é uma coisa chata, que é uma coisa careta, que a sociedade ela cria isso, né? Mas e por que ela cria isso? Por que a sociedade ela criou que eu e você somos caretas? Será que não é porque a gente demonstra ser careta, sabe? Será que não é culpa nossa de as pessoas não buscarem a Deus? Eu estava assistindo uma pregação que ela disse exatamente isso. Nós é que vendemos o evangelho muito barato para as pessoas. A gente não dá o devido valor para o que Jesus fez. Quem é Jesus para você? Às vezes você está na igreja e você não sabe quem é Jesus. Às vezes você está na igreja e você não sabe o que Jesus fez por você. E por isso que você não dá valor. Por isso que você vende o evangelho assim. Eu vou na segunda porque não tem outra coisa para fazer. Ainda depois, no final, tem uma comidinha. Ainda enche a barriga. E é mais que isso. A igreja, o Lucas, ele fala isso e quando ele fala é muito real. Porque a igreja, a gente tem que desconstruir da nossa cabeça que a igreja é as quatro paredes. Sabe? Imagina, se a igreja é as quatro paredes, o que a gente está fazendo aqui não é de Deus. Porque a gente está num apartamento, a gente está numa casa que não é uma igreja, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que quebrar essas coisas na nossa cabeça que é criado pela religiosidade, pela tradição. Não que eu diga que ir à igreja não é certo. Eu quero que você entenda que não. Que ir à igreja é uma coisa que te edifica. É importantíssimo a igreja. A igreja ela foi criada para uma organização. Porque, imagina, todo mundo assim, sem igreja, sem ter um compromisso. Prova de que você ama a Deus é você a igreja. Porque talvez você está abdicando de um tempo de assistir o Faustão no domingo, né? Você está deixando de assistir o Faustão para ir na igreja. Então você está demonstrando que você ama ir à igreja. Talvez obrigado, né? Alguns obrigado pelos pais. Mas você está indo, que é o importante. E Deus quer falar com você através da igreja. Mas a gente tem que ver qual é o conceito real de igreja. E o conceito real de igreja está lá em Atos 2. Atos 2, o nome da nossa célula, para quem não sabe, né? Essa célula se chama Atos 2. Não é só pela Gabriela Rocha. Não é só pela Gabriela Rocha. Mas no início foi, né? No início a célula, o nome era Atos 2 porque tem uma música da Gabriela Rocha que é Atos 2. Mas aí depois a Jéssica falou uma coisa e é muito verdade. Que a gente não sabia, mas a gente estava profetizando uma coisa sobre a nossa célula. A gente estava profetizando que aqui o Espírito Santo estaria. E eu acho que todas as células a gente consegue sentir isso. Amém? Então, lá em Atos 2:44, fala o melhor modelo, o melhor não, mas tipo assim, o modelo correto que é uma igreja. O que fala lá em Atos 2? Fala que igreja é um lugar grande, com um grupo de pessoas cheios do Espírito Santo, que estão constantemente unidas.
Ou seja, igreja é um lugar onde as pessoas que estão cheias do Espírito Santo estão em comunhão, estão em união, estão lá na igreja, cheias do Espírito Santo. E o mais incrível que fala em Atos 2:44 também é das pessoas que passavam ao redor da igreja. As pessoas que passavam ao redor da igreja aqui de Atos 2, elas viam o quão era incrível estar lá dentro, o quão as pessoas estavam em comunhão, o quão o amor existia lá dentro, que elas ficavam impactadas e elas queriam estar lá dentro. Será que a nossa igreja está sendo assim? Será que as pessoas, quando elas passam, não digo exatamente quando elas passam na rua, mas ali na nossa igreja, mas será que nós estamos como igreja? E aí que eu entro que nós somos a igreja. Que eu sou a igreja, o Miguel é a igreja, o Antônio é a igreja. Que nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja. Então a igreja não é aquilo lá. Aquilo lá é o templo onde pessoas cheias do Espírito Santo se reúnem. Mas que nós temos que entender é que nós somos a igreja. Ou seja, as pessoas naquela época lá viam o quão era incrível a igreja deles e queriam estar juntos deles. Ou seja, cara, deveria ser muito louco, porque a pessoa estava passando ali, queria estar junto com uma pessoa que ela não conhecia, porque resplandecia Cristo, sabe? E quando resplandece Cristo, as pessoas querem se achegar a Cristo. E aqui diz que nós somos a igreja, e que nós muitas vezes invertemos o papel da igreja, que era isso que eu estava falando. E pensamos que igreja é o único lugar onde o reino é manifestado. Ou seja, a gente estava falando de reino, eu falei um pouco de reino, e a gente tem que entender que reino é diferente de igreja. O que é o reino? Alguém sabe o que é o reino? O reino é o céu, pela concepção do Diego. Mas o que é o reino? Reino são coisas que nós buscamos. Não tem aquela música, venha o teu reino, nós buscamos o reino. Ou seja, reino é uma coisa que tem que ser buscada por nós. Então, hoje você vai sair daqui buscando o reino. Amém? E igreja é uma coisa diferente. Foi o que eu expliquei. Que igreja é o templo. E eu coloquei assim, ó. Reino é o que nós buscamos para manifestar. Manifestar, a palavra manifestar também quebra na tua cabeça que manifestar não é só manifestar o diabo. Não. Manifestar, você pode manifestar o reino. Você pode manifestar a cultura do céu. Você pode manifestar coisas que vêm de Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Então, não pense que manifestar é só, né? E reino é o que nós buscamos para manifestar. Igreja é o lugar onde manifestamos o reino. Ou seja, igreja somos nós. Então, nós estamos manifestando o reino através de nós. Onde é que... Pense agora os lugares onde você passa, onde você passou hoje, por exemplo, hoje. Eu acordei bem cedo, fui para a escola. E eu sou a igreja, eu fui para a escola. Será que lá eu manifestei o reino? Então, tem lugares onde eu posso manifestar o reino. Então, escola é um lugar onde você pode manifestar o reino. Faculdade é um lugar onde você pode manifestar o reino. Não sei se alguém aqui fez faculdade. Os adultos. E escola é um lugar onde você pode manifestar o reino. E o melhor é manifestar o reino nas ruas, que é o lugar onde a gente está sempre, né? Eu acho que todo mundo anda pela rua. Mas é isso, sabe? É muito mais que o templo, é muito mais, é viver Cristo. Seguir a Jesus é viver Jesus, é saber que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, se você é imagem e semelhança de Cristo e vive uma vida que Jesus não viveria, Jesus não viveu, que imagem e semelhança você é? Eu estava assistindo uma pregação também que dizia exatamente isso, que a mulher casada com um cara falava assim, ó, quando eu tiver o filho, quando as pessoas olharem para o meu filho, elas vão ver que ele é a característica do pai dele ou de um vizinho. A não ser que traiu. Mas a lógica seria do pai, né? Você, homem, você, mulher, não sei. Também mulheres têm características de pai. Você, mulher, homem, tem a característica do teu pai. Quando eu olho pra ti, é mais os homens, mas tipo, quando as pessoas olham pra mim, nossa, você parece muito teu pai. E né? Mas nós temos que parecer a Cristo. Será que nós parecemos a Cristo? Ele é o nosso pai. Então será que quando as pessoas olham pra nós, elas veem que nós somos imagem e semelhança de Cristo? E tipo também, que nem tu falou ali, as pessoas elas passavam perto da igreja
E elas queriam estar com eles percebiam que tinha algo diferente, sabe? E tipo, às vezes, como na nossa sociedade, na nossa sociedade, a gente não é mais moldado pelo Espírito Santo, a gente não é mais moldado por Jesus. A gente é moldado pelo youtuber que a gente assiste, pelo astro de TV que a gente conhece, pelos nossos ídolos do dia a dia, pelo digital influencer que tu segue no Twitter. Então, tipo assim, eu falo por exemplo meu, tinha uma época antigamente, quando eu tinha uns 12, 11 anos, que eu assistia vários youtubers, né? E daí, cara, eu gostava tanto deles que eu queria me parecer com eles. E eu fui pegando os jeitos e fui pegando a risada da pessoa. E o meu amigo já até me falou, oh, tu é parecido com aquele youtuber lá, né? Não sei o que, não sei o que. E eu ficava feliz, né? Pô, que legal, sou parecido com aquele cara massa lá. Saúde. Então, quero isso aí. Mas, tipo assim, o importante é assim, será que hoje a gente tá querendo se parecer com Jesus mesmo? Tipo, será que hoje a gente não tá sendo mais uma réplica da sociedade, sabe? Na sociedade é todo mundo igual, todo mundo segue o mesmo padrão. Será que alguém já chegou pra ti e disse assim, nossa, cara, tu tem algo diferente, o que é isso? Tu é cristão, né? A melhor coisa é tu ser reconhecido como cristão. Porque tu tem algo diferente, sabe? Tu tem um brilho que ilumina aquele lugar, sabe? Tipo, na tua sala. Vamos dizer que na tua sala só tem gente que faz besteira. Só gente que faz besteira. Daí tu vai lá, quando tu chega naquela sala, continua a mesma coisa, não tem mudança nenhuma, então é porque a gente não tá manifestando o reino, a gente não tá sendo um cristão de verdade, sabe? Porque quando a gente chega nas trevas lá, que seria a sala, a gente tem que iluminar, cara. A gente tem que ser, tipo assim, aquela saída que vai ajudar o pessoal a chegar a Cristo, sabe? E tipo, que as pessoas viam a manifestação de Jesus, não significa que elas viam a pessoa falando em línguas, a pessoa orando alto e as pessoas chorando. Não. Às vezes elas viam comunhão entre as pessoas que estavam ali, que é uma forma de manifestação do reino. Às vezes você deve estar se perguntando, o que é manifestar o reino? Então, manifestar o reino, eu vou explicar para vocês, mas antigamente, quando Jesus veio na Terra, muitos dos fariseus que questionavam Jesus, eles questionavam Jesus e eles perguntavam assim, mas cadê a manifestação do reino? Porque eles queriam provas, eles queriam coisas materiais, eles queriam grandes templos, eles queriam grandes monumentos, eles queriam grandes coisas que provassem a manifestação do reino, coisas materiais, coisas palpáveis. E Jesus deu uma coisa para eles assim, ó, um corte daqueles que aparece o óculos do Turn of War, que falava assim, em Marcos 12:34, que o reino está entre vocês. Ou seja, o reino não está no que eles esperavam. Eles esperavam que Deus falasse assim, não, o reino está no templo de Salomão, o reino está no templo, naquela igreja tal. Não, mas Jesus foi lá e disse assim, ó, que o reino está entre vocês. Vocês fazem o reino acontecer, vocês chamam o reino, ele vem até vocês, vocês são capacitados e vocês manifestam o reino. Então ele deu um corte naqueles caras que queriam ver templos, aqueles caras que queriam ver coisas materiais que comprovassem o reino. Eles queriam ver coisas materiais, não esperavam que a manifestação do reino, que não é algo material, e sim é algo vindo da essência, ou seja, nossas atitudes, nossas ações. Eu estava separando aqui algumas ações que podem ser uma manifestação do reino. Um abraço pode ser uma manifestação do reino. Uma palavra de conforto, se você falar para alguém numa situação que não está favorável, você dá uma palavra de conforto, é uma manifestação do reino. Eu e a Vitória, a gente estava vendo uma entrevista da Priscila Alcântara, teve aquele rolo que ela foi no Lollapalooza e tal. Priscila Alcântara é uma cantora cristã. Priscila Alcântara é uma cantora. Boninho e companhia. E aí... PlayStation. E aí, tava dando uma treta nisso, que ela foi no Lollapalooza, enfim, não é o caso. Que daí falaram assim, que ela tinha ido pra evangelizar. Daí ela falou assim, não, eu não fui pra evangelizar, eu não fui lá pra... Não, ela falou assim, ó, que o evangelizar ele tem que ser algo todos os dias da nossa vida. Eu não preciso evangelizar, levar um panfletinho, assim ó, Jesus te ama. Guarde no teu coração esse panfletinho, que Jesus te ama. Não, é mais que isso. Você precisa viver Cristo, você precisa demonstrar Cristo através das suas atitudes. Sabe? É isso que a gente está fazendo, a gente está fazendo igual os carinhas que queriam ver coisas materiais. A gente está levando um panfletinho dizendo Jesus te ama, mas por trás a gente sabe que a gente não ama o próximo como ele mandou a gente amar. Então assim, a gente tem que quebrar isso da nossa cabeça
de, eu só vou evangelizar no sábado, que os jovens se reunirem para evangelizar na praça. Não. Você tem que evangelizar todos os dias. Cristo tem que ser uma coisa constante na tua vida. As tuas ações, elas têm que ser direcionadas pelo Espírito Santo. E isso não é uma coisa impossível. Né? O que eu faço fazer para o Espírito Santo me ajudar? É só você pedir. Jesus, ele disse que todas as coisas que você pedir de coração, é claro que ele não vai te dar. Se você sair da presença dele, até a pregação de domingo falar que se nós somos capazes de receber, recebi 3 milhões de reais. Se você recebesse 3 milhões de reais hoje, você ia continuar na presença de Deus? Então são essas coisas que a gente tem que ter sabedoria. Mas Deus, tudo que a gente pedir, ele vai nos dar. Então se a gente pedir assim, Deus, me dá um direcionamento se fazer isso é certo. Espírito Santo, me dá um direcionamento se fazer isso é errado. Deus, ele vai te dar esse direcionamento. Em todas as áreas, seja nas tuas áreas de relacionamento, seja nas tuas áreas de decidir alguma coisa na tua vida, coloca isso perante Jesus que ele vai te dar o direcionamento certo. O abraço, como eu estava falando, a gente foi esse domingo, às 8 horas da manhã a gente saiu de casa, a gente foi pro hospital regional, na verdade a gente foi em 2 hospitais, Florianópolis e regional. A gente foi manifestar o reino. Eu queria levar em coisas materiais. Mas depois eu vi que não é por esse lado. Que a gente manifestou o reino assim. A gente não levou nada para entregar para as pessoas. A gente não levou a Bíblia. A gente não levou... Não que a Bíblia não seja importante. A gente não levou placa da nossa igreja. A gente não levou o óleo, né? Para derramar nas pessoas. A gente não levou essas coisas materiais. A gente levou o nosso coração, e o nosso coração tem Jesus, o nosso coração tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Então, a gente foi lá, a primeira mulher que eu orei, nossa, tem testemunhos que eu acho que vocês vão contar nas próximas células, mas a primeira mulher que eu orei, ela estava com como é que era? Fluxo de sangue? Não. Sangramento. E ela era da Assembleia. E, talvez... ela é conhecedora da palavra, ela era da Assembleia, ela ia na igreja. Só que assim, eu senti de sentar do lado dela e conversar com ela. E quando eu comecei a conversar com ela, ela começou a falar assim, nossa, estou aqui há tempos esperando na fila, e eu sou da Assembleia, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei, não, o que diferencia eu de você é só uma igreja. Mas é muito maior o que está em nós do que a gente vai, do que a gente frequenta, sabe? E é isso. Eu sentei do lado dela, comecei a conversar com ela, a gente orou pelo problema dela. Eu falei assim, que eu creio que ela foi curada, assim como ela crê que ela foi curada. Então, a gente pôde ver muitas situações, assim como a gente também pôde ver que, mesmo na rua, que por incrível que pareça, a gente acha que não, o diabo vai manifestar só na igreja. Não. E também a gente tem que pensar que o diabo ele não vai vir com chifrinho, com rabinho, com um tridente, né? Pra aparecer na nossa frente. Não. Ele vem como pessoas normais. Ele vem como uma menina mais bonita. Ele vem como um menino mais bonito. Que vai tentar, de qualquer forma, te tirar da presença de Deus. E a vontade de estar na presença de Deus, ela tem que vir dentro de você. O avivamento, que é o que a gente tanto clama, a gente fala assim, não, queremos o avivamento na nossa cidade, na nossa geração. Mas às vezes a gente está pedindo o avivamento e a gente nem sabe o que é o avivamento. Às vezes a gente clama tanto para que Deus ele faça da gente avivalistas, faça da gente pessoas que mudem a nossa geração. A gente pede tanto, mas o que é isso? O que é o avivamento? O avivamento não é uma coisa que Deus vai fazer assim, cai o avivamento sobre a célula Atos 2. Fomos todos cheios do avivamento. Não, o avivamento é uma coisa que vai vir do nosso coração, que vai vir de dentro de nós. O avivamento começa dentro de nós. E lá a gente pôde manifestar o reino, a gente abraçou pessoas, a gente cuidou de pessoas. Eu acho que é do coração de Deus isso, sabe? É muito que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Cara, se você for analisar na Bíblia, Jesus ele não marcava um dia de pessoas. Nesse dia eu vou naquela igreja, naquele templo, orar por vocês. Daí as pessoas ficavam a semana inteira esperando aquele dia chegar para ir lá e orar. Não. Era algo simples, ele estava passando pela rua, as pessoas iam lá, pediam oração por ele orava, ou ele via a situação da pessoa, ele orava pela pessoa. É simples, sabe? Manifestar o reino é simples.
E a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Em Colossenses também, Paulo diz que Cristo está entre nós, ou seja, nós estamos manifestando Cristo, nós estamos manifestando o reino. Tem que ser uma pergunta constante nas nossas vidas. Ou seja, tudo isso, todas as manifestações do reino fazem parte do nosso legado. Eu pesquisei o que significava legado no dicionário e fala assim, que legado é algo que passa de geração em geração. Será o que você está fazendo hoje vai ser lembrado na próxima geração? A gente está entrando numa geração. Ou seja, as pessoas velhas lá que estão morrendo assim, já cumpriram o seu legado. O meu avô já cumpriu o legado dele quando ele era jovem. Ele deixou o legado dele para o meu pai, para a geração do meu pai. O meu pai já está cumprindo. Se meu pai estiver assistindo, que ele assiste no carro ali quando está esperando, mas não estou falando que ele vai morrer. Não tá. Eu estou falando que meu pai já cumpriu, já está cumprindo o legado dele. De me ensinar as coisas, os meus pais estão cumprindo o legado dele, os seus pais estão cumprindo o legado de vocês. Agora, e a gente? Será que a gente está cumprindo o nosso legado de ensinar a próxima geração? As crianças são as próximas gerações. Ou seja, será que elas vão levar algo da gente, algo que a gente ensinou, né? A gente começou a dar aula para os juniores e tipo, cara, os juniores, eles... Às vezes a gente acha que junior e criança só fica morrendo na igreja, sabe que é isso, né? Mas não, tem junior que precisa de amor, tem junior que precisa de cuidado, e às vezes a gente está assim, ó, eu faço o meu, vou no culto domingo, fechou, vou para casa, beleza, vivo a minha vidinha com os meus pecados de estimação, vou levando assim e deu. E não, às vezes a gente tem que parar e pensar se nós estamos passando o que a gente aprende aqui na célula para as pessoas, não prender o reino dentro de nós. Nós temos que saber que Jesus, ele é tão misericordioso que ele compartilhou do reino conosco. Então, se nem ele prendeu o reino para ele, se nem ele guardou, se nem Deus guardou, passou para Jesus, se Jesus não guardou, passou para os discípulos, e os discípulos passaram para nós, assim como Jesus passou para nós, se nem ele prendeu isso com ele, quem somos nós para prender o reino só para a gente? Nós temos que passar para frente o que sentimos, vemos e ouvimos. De nada adianta você estar aqui segunda e só servir para você, sabe? Eu penso isso muito na faculdade, no sentido da faculdade. Ano que vem eu vou estar entrando no terceiro ano e eu já tenho que decidir uma coisa que eu quero fazer, né? Uma cobrança das pessoas que eu decido uma coisa ano que vem. E eu preciso assim, que faculdade, eu aprendo muito na faculdade, mas o que vai adiantar eu morrer sem passar o que eu aprendi? Sem deixar para alguma pessoa ou para algumas pessoas o que eu aprendi? Minha vida vai ter, sabe, eu vivi por mim e deu. Passou, morri, todo mundo esqueceu da minha história, todo mundo esqueceu o que eu fiz, talvez eu nem tenha feito nada. E não, a gente tem que pensar o que a gente vai deixar. Não que a gente vai morrer logo, não que a gente vai morrer logo. O que recebemos de Deus e sentimos não pode se restringir apenas a nós. Afinal, qual seria a utilidade do reino se ele ficasse dentro de nós? Uma das coisas que eu anotei aqui, que é uma coisa que a gente está vendo também a manifestação do reino, é o RUG na rua. Se você não sabe o que é RUG na rua, RUG, primeiro, explicar o RUG, é um grupo de adolescentes que originou tudo isso. As nossas células vêm da RUG. Ou seja, a RUG é o grupo que a gente se reúne todo sábado. Radicais da última geração. Que isso não seja só uma sigla e um nome. Seja literalmente o nosso legado, o nosso lema. Ser radicais na nossa última geração. Talvez seja a última geração. A gente está vendo tanta coisa que está se cumprindo, que Deus falou que ia se cumprir nos últimos dias. Os pais iam odiar os filhos iam matar os pais, as pessoas iam fazer tanto ódio, iam praticar tantas coisas com raiva. Então está se cumprindo. E o que a gente tem feito? Sabe? E o RUG na rua, a gente está demonstrando muito isso. Todo sábado, um dia na igreja e outro dia na rua. De 15 em 15 dias é na igreja e outro na rua. Que horas que é na igreja? 7 horas. 7 horas na igreja 7h30 na rua. E 7h30 na rua. Esse sábado vai ser Esse sábado, 4h30, porque tem um evento, somos um que também, vocês, 4 horas, porque também vocês são convidados para o evento. Depois nos avisos. Mas o RUG na rua está sendo uma coisa que vem do coração de Deus. Porque imagina a gente estar saindo da nossa igreja, indo para uma praça, evangelizar pessoas que não conhecem a Cristo. E as pessoas, elas estão vendo através da minha vida, da tua vida que está indo no RUG na rua,
quem é Jesus. Então, será que nós estamos passando a imagem correta de Jesus? Eu acho que esse Bug na Rua é um treinamento pra gente, pra não só ficar no sábado, mas todos os dias. No Bug na Rua a gente aprende como lidar com as pessoas, a gente aprende como fazer, para que nos outros dias, que na segunda a gente possa continuar isso, que na terça, quarta, quinta e assim por diante. Assim como na célula. Na célula você não pode vir só aqui, sou santo na segunda eu não faço nada que não me é lícito. Mas nos outros dias da semana eu faço tudo porque eu não estou na célula. Porque nada adianta a gente ficar aqui na segunda e não ter continuidade. Não adianta tu começar uma coisa e não ter continuidade, não vai dar resultado nenhum. O pessoal que já tá aí há mais tempinho, que a gente já tem muitas células, né? Esse negócio de, tipo assim, manifestar o reino, o que a gente faz, sabe? Com o que a gente aprende aqui? A gente já tá aqui, o pessoal aqui, a maioria aqui já tá aqui há quase um ano. E o que vocês fazem com o que a gente aprende aqui, sabe? Se a gente não leva pra frente, só serve pra ti mesmo, do que adianta, sabe? E o que adianta se você ouve e não pratica, sabe? O evangelho é a única razão da gente vir aqui pra terra, sabe? Então, tipo assim, se você não passa pra frente... Tem um livro que eu tô lendo, do Jesus Cop, que é um youtuber. É muito legal. E daí ele contou uma história, um exemplo, né? De como é que é a gente, que a gente ouve tanto as palavras de Deus, diz que ama tanto, mas não pratica nada. A história é tipo assim, tinha um pai com uma filha. Daí ele mandou a filha assim, filha, arruma o teu quarto que o quarto tá muito bagunçado. Daí ela foi lá, passou um tempinho, ele foi lá e perguntou pra ela, e aí, arrumou o quarto? Daí ela falou, não, mas eu decorei o que tu disse, tu falou, vai lá e arruma o teu quarto. Tá, mas daí passou outro dia. Daí ela foi lá e perguntou, filha, limpou o teu quarto? Não, mas hoje lá na minha sala teve tipo uma célula que a gente discutiu formas de limpar o quarto. E daí eu expliquei bem certinho como é que tu fala pra eu limpar o quarto. Tá, mas tu limpou o quarto? Não. Tá, passou outro dia. E aí, filha, arrumou o quarto? Dela, não, mas sabia que eu fiz uma canção bem bonita sobre isso aí. Limpa o quarto, limpa o quarto. Mas, tipo, ela não limpou o quarto. Será que a gente não tá sendo essa pessoa, sabe? A gente lê a Bíblia, a gente decora os versos. Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas, cara, tem que praticar. Tem que viver a palavra. Tem uma parábola que fala que o homem que ouve as palavras de Deus e não pratica é a mesma coisa que aquele cara que faz uma casa na areia, vem uma onda e destrói. Mas o que pratica é como coloca a casa numa rocha e ela é edificada. Qual que é a diferença dos dois? Um praticou e outro não praticou, mas os dois ouviram. Aqui pode ter pessoas das duas maneiras. Pessoas que praticam e que não praticam. Mas todos vocês estão ouvindo. Então, tipo assim, se você falar, eu não conheço Jesus por falar dele. Se não tenho que falar sobre Jesus pros teus amigos, então você é aquela pessoa que foi lá e construiu a casa na areia. Que veio uma chuva e pronto, acabou. Sabe? Se a gente não manifestar o reino, então Jesus não veio pra nada. Ele veio pra tu ter a salvação tua e pronto. Lá no domingo de manhã, quando a gente saiu, eu encontrei um religioso lá que falou pra mim assim, muito legal o que vocês estão fazendo, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo que a gente tem que sair na rua e evangelizar as pessoas. Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa própria salvação e pronto, é isso. Eu perguntei, mas como é que Jesus vai voltar assim? Como é que a gente vai cuidar só da nossa salvação e as pessoas que não conhecem a verdade? Ele falou, hoje em dia não tem pessoa que escute, não tem pessoa que... As pessoas não ouvem mais como antigamente. Era só uma regra de antigamente, ame teu próximo. Hoje em dia não dá, porque só tem pessoa ruim. Mas será que só tem pessoa ruim por quê? Porque a gente não faz dessas pessoas boas. Porque a gente não manifesta o reino. O que a gente fez lá domingo de manhã, sair pra orar pelas pessoas, falar do amor de Deus, com certeza mudou a vida de alguma pessoa, sabe? Com certeza. Por quê? Porque a gente estava manifestando o reino. A gente estava pegando o que é do reino, tudo que é bom, e jogando pra vida daquelas pessoas, sabe? Elas foram impactadas. E se a gente não fizer isso, então não tem utilidade nenhuma a gente vir pra igreja. Se a gente não for à igreja, então não precisa nem vir. Nós precisamos deixar um legado. Daniel e Samuel foram jovens que deixaram um legado. Fica aí para tarefa de casa, vocês pesquisarem sobre a história desses jovens e trazerem na próxima célula. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa geração e automaticamente responsáveis pela próxima geração, porque a próxima geração vai formar a próxima geração.
por deixar um legado. Temos que ter influência na nossa geração. A gente tem falado muito sobre influência, muito, e é isso. A gente tem falado. E será que a gente tem influência? E eu vou fechar com um versículo lá em Mateus 28, 18 ao 20.